Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência. Ao lado do meu grande amigo Leandro. Boa, Pablão. A soquinho? Tá bom, tá. Como você tá, Leandrão? Hoje eu tô com a bateria meio arriada. Tá, você tá murchinho hoje. Hoje tá. Tá cansado. Muitas atividades. Mas hoje não dá para ficar cansado, porque a gente tá com uma visita ilustre aqui, Nossa, né? muito especial. A gente vai ter uns segredinhos de bastidor, PCA mais 6, PCA mais 7. O homem conhece. Nós estamos com uma pessoa muito especial, Leonardo Vasconcelos, planejador financeiro, especialista de investimento. E uma honra receber você aqui, viu, Leozinho? Boa noite a todos, boa noite audiência, boa noite Pablo, boa noite Leandro, obrigado pelo convite. Estou feliz, mas eu acho que eu vou decepcionar com essa história de bastidor, mas tudo bem. Mas imagina, ele tem que lançar um negócio pra gente aqui, ó, pega um IPCA mais 6 aí, ó, com o governão que tá, o negócio vai, pô, inflação sobe um pouquinho, o negócio... Pô, mas o Léo tem uma experiência muito grande no mercado financeiro e eu acredito que nós não poderíamos deixar de começar perguntando para o Léo um pouquinho sobre a vida dele, né? Uma vida inspiradora, principalmente aí de todas as experiências profissionais que ele teve. Léozinho, conta um pouquinho da sua história de vida, de onde você veio, onde que você está atuando hoje. Pô, legal. Bom, eu só acho que a parte do inspirador, ele foi gentil demais comigo, gente, mas vamos lá. Hoje, especificamente, eu atuo no mercado financeiro há uns 13 anos, mais ou menos. Passei por algumas instituições financeiras, mas indo para trás, eu acho que é interessante como foi para mim, como é para muita gente. Eu acho que as pessoas em geral, ou hoje em dia pelo menos, a gente tende a ser cobrado a ter todas as decisões que a gente vai tomar na nossa vida na faculdade. E pelo menos para mim não foi assim. Eu acho que para vocês também não foi, né? E a minha decisão na época de entrar no mercado financeiro e me especializar nessa área foi bem por acaso, na verdade. Foi uma conversa com amigos. Um amigo meu tinha acabado de começar a trabalhar nessa área. Eu estava naquele período em que você tem um trabalho, você não é infeliz, mas você também não tem aquela a mais, né? Você não sente aquela realização do trabalho. E conversa vai, conversa vem. E na época, ele falou para mim de uma tal de CPA 20. Ah, sério mesmo? Olha só. CPA 20. CPA 20, certificações financeiras. Sim, o cara já foi pro 20, ó. Já, ele não começou no 10, é mesmo, Nelson? Que legal. Eu não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar. Gente, eu não sabia o que era um CDB nessa época. E é engraçado, Leozinho, porque para mercado financeiro, um CPA 20... Não é um nome muito convidativo para você meio que conseguir compreender que é uma certificação financeira, né? Porque CPA 20... Quando falaram para ele CPA 20, ele achou que era algum time, CRB, CBE. Vamos jogar onde? Boa, Léo. Vai jogar contra quem, né? Vai jogar contra quem? Dependendo de contra quem, eu posso torcer para eles. Que legal, Léo. E foi assim que eu comecei. Aí comecei estudando materiais públicos e na época não era tão fácil acesso. Não era tão fácil acesso, a gente não tinha tanta oferta, inclusive de material gratuito. O próprio trabalho que vocês fazem aqui, tentando ajudar na formação, ou pelo menos distribuir conhecimento. Você estava na faculdade, Léo, nessa época ou já tinha terminado? Não, já tinha terminado a faculdade. Já. Formado em administração, fiz... A administração é aquela básica. O que você faz? Não sei, vou para administração que tá tudo certo. Exatamente, Leandro. Mas foi exatamente isso. Não é verdade? Mas foi exatamente isso. Você acha que você sabe de tudo? Vamos para administração, porque eu vou administrar alguma coisa. A minha vida, a vida do vizinho, mas eu vou administrar. A administração, você no curso, você acha que você sabe de tudo. É isso aí. E quando você termina o curso de administração, você percebe que... Você sabe menos ainda. Você sabe menos ainda, ainda menos coisas que você achava que sabia. É muita matéria que a gente aprende. Porque é muita coisa, muito amplo, superficialmente, né? Exato. E talvez outras pessoas que também ou estão terminando ou terminaram recentemente o curso de administração possam ter uma sensação semelhante a mim. Quem tiver pode comentar aí se com vocês foi a mesma coisa. É verdade. Porque... foi nesse período que você pode, entre aspas, fazer um pouquinho de cada coisa, mas você não tem aquele foco. Enfim, aí dessas conversas lá com esse meu amigo,
Cheguei a ele me ensinou ou me orientou sobre esse CPA 20, enfim, comecei a estudar com os materiais que eu encontrei. Bacana. Consegui ir lá e fiz a prova e passei, né? Aí Legal. gostei da brincadeira. De certa forma, toda profissão, toda faculdade que você faz, né, é muito abrangente, né? Eu fiz direito e assim, são muitas matérias, né? Mas assim, a administração, eu acho que ela é mais abrangente ainda porque ela pega um pouquinho de cada coisa e assim, você vai prestar um concurso público, né? A administração, basicamente, você consegue prestar tudo. Tipo, né, se for algum concurso de nível superior, você pode fazer qualquer área assim, da administração pública, né? É diferente do direito, é mais setorizado, né? Juiz, promotor, tal. Mas a administração, basicamente, você participa de quase todo tipo de setor. RH, né? marketing. Tudo. Porque ela é bem abrangente, né? Uhum. Aí é bacana. Que legal, Léo. E aí você tirou a CPA 20 e foi. Tirei a CPA 20, aí gostei da brincadeira, voltei para esse meu amigo e falei, o que tem mais depois disso? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Qual CPA é o próximo 30, passo? 40, 1000? Exatamente. CPA 1000. E quando você começa a pesquisar, você vai aprendendo um pouquinho mais, vai descobrindo que existe certificações. E foi quando eu decidi entrar na minha primeira pós-graduação. É mesmo, legal. Legal. E aí foi do que essa pós-graduação? Produtos financeiros e gestão de risco. Pô, legal. Pô, pós legal, Léo. Ele já foi pra cabeça. Já né? começou a se especializar ainda mais. Tá certo, é isso aí, tem que ir pra cima. E aí, em cima dessa sua evolução, né, acadêmica e pessoal, né, qual a importância do planejamento financeiro? Entrando no nosso assunto, assim, direto, sabe? Assim, direto e reto. Porque a gente já percebeu que você é um cara que conhece. Agora, por que a galera aí tem que se preocupar com planejamento financeiro? É um negócio muito difícil. Olha, Leandro, eu sempre escuto isso da dificuldade. Ou é um mito? Vamos desmistificar isso? Como que é? Eu gosto de usar um paralelo com qualquer atividade que você vai fazer nova ou alguma atividade que você vai se dedicar. Sei lá, se alguém aqui vai querer aprender a tocar um instrumento novo, é fácil. Não é. Você já sai fácil. tocando logo de... O Pablo é só pandeiro. Exatamente. Ainda assim que... Arrisca um tum-tum ainda. E jogador, ainda assim de vez em quando. É jogador de vez em ainda? quando. Jogador é só no tum-tum. E caixinha de som agora. Ou uma arte marcial, enfim, ou alguém que está querendo fazer um exercício físico, aprender um esporte novo. Tudo isso. Você vai a primeira vez, vai todo atrapalhado, não sabe direito como se mexer. Isso é verdade. É verdade. O nosso convidado anterior, aí, o André, o personal, está louco. Eu comecei nos elastiquinhos bem fraquinho, cara. Agora ele traz umas borrachas de pneu de caminhão. É terrível. É que nem um músculo, né? E a gente deu essa volta toda, fala de esporte ou de outras atividades, mas é só para dar um paralelo que a maioria das coisas que a gente vai fazer na nossa vida, seja por lazer, seja por qualquer outro motivo, os maiores resultados, eles normalmente vêm com a repetição desse processo. Com a repetição de você fazendo as coisas várias vezes e o resultado, em geral, ele vem no longo prazo. Longo prazo. Que esse é o problema. Esse é o desafio. Porque quando a gente fala de longo prazo, normalmente é aquela resposta que as pessoas, esse cara aí não sabe o que está falando. Mas, então, tipo assim, se a pessoa ela for começar de alguma forma, ela vai começando. Eu vou fazer um paralelo comigo, Pablo. Pode fazer. Quando eu comecei a investir com a ajuda dos meus gerentes, você vai dar risada, já sabe o que é. Né? O que foi? Vamos fazer investimento? Vamos fazer investimento. Faz um PIN, título de capitalização. Ou então faz um consórcio com investimento. Depois a gente vai aprendendo que tem CDB, que tem LCI, tem outras LCA, coisas. Mas o começo ali, na gerente ali do banco ali, a primeira coisa faz um títulozinho de capitalização. Você ainda tem chance de ganhar na Loteria Federal. Mas é interessante porque é uma oportunidade que a gente acaba analisando, que é até uma forma das pessoas conseguirem, né? Um exemplo. Não falando que é de investimento, mas que nem o próprio que o Leandro trouxe sobre capitalização. É uma forma de você guardar dinheiro até de pessoas que não conseguem, porque a pessoa não consegue praticamente nem arrecadar ali. Mas uma coisa interessante que o próprio Léo falou, que são os primeiros passos, né, Léo? E é interessante que o Léo, na profissão, o Léo ele é planejador financeiro, né, Léo? A gente nem chegou a conversar sobre isso, mas o planejador financeiro tem uma certificação específica para isso, né? E o Léo, dentro da instituição na qual ele atua, ele é uma das pessoas que ele palestra, né, sobre o mercado financeiro e também sobre economia. E Léo, você poderia também até comentar um pouquinho
Para quem está começando, Léo, sobre planejamento financeiro, para quem quer pensar sobre uma aposentadoria, sobre recursos, sobre investimento, qual você acha que são os primeiros passos que a pessoa poderia fazer? Investimento de curto, médio, longo. Por exemplo, vou casar, o que eu faço? Né? O que eu vou casar? O que eu faço? Né? Ou Desiste primeiro. Não, calma, não faz isso. O menino Brincadeiras não casou à parte, ainda, gente. O Vini não casou ainda. Casa, Vini, é bom. Bom, ótimas perguntas, e só voltando, porque parece que eu fugi da primeira pergunta que o Leandro me fez sobre qual a importância do planejamento financeiro. E ele fez bem o link quando eu decidi a minha primeira pós-graduação e ele me fez essa pergunta. E a resposta sobre o quanto isso é importante foi fundamental, porque na época eu não tinha um salário muito elevado, o salário ali era 70%, 80% do que eu ganhava, cerca de 70%, 80%. Ou melhor, o custo do meu curso era cerca de 70% do meu salário. E eu tive que me preparar um período antes. O seu salário era comprometido com 70% para eu fazer a sua educação. Para eu pagar Mas essa educação. Melhor investimento. Exato. Então, eu comecei por aí. E eu comecei empiricamente total, sem conhecimento nenhum de planejamento financeiro, de produtos financeiros, tanto que eu era a poupançona aí famosa, a musiquinha lá do banco dos anos 90 lá, que o tempo passa, o tempo Mas voa. você estava mais evoluído que eu, você já foi para a poupança. E foi dessa forma. Mas respondendo a sua pergunta, Pablo, sobre os primeiros passos, eu acho que eu vou usar uma palavra que ninguém gosta de ouvir quando faz uma pergunta, que é depende. O depende entra sempre. Mas o meu ponto aqui é sobre qual é o estágio que cada um está. Porque o planejamento financeiro, mais que se a gente pegar 3 pessoas partindo do zero para começar um planejamento financeiro, essas 3 pessoas elas não estarão no mesmo estágio. Por quê? Pode ser que tenha um que já seja casado, tenha um que já tenha um salário mais legal, tenha uma pessoa que esteja começando, que não tenha filhos. Então, tudo isso pode influenciar. Mas acho que a resposta mais genérica possível é a primeira preocupação é a reserva de emergência. Exatamente. Se eu tivesse que falar uma, é a reserva de emergência, por onde todo mundo deve começar. O passo mais importante seria a reserva de emergência. Porque, bem dito, né, por você, cada pessoa está numa fase de vida e tem um sonho diferente. Sim. Uns querem casar, outros não querem, um quer ter filho, outro quer ter pet, enfim. E isso muda. E você, no planejamento, você adapta, né, os sonhos. Sei lá, a pessoa quer fazer um ano sabático. É diferente da pessoa que não tem essa pretensão. E aí a coisa vai. E é muito interessante, Leandro. Mas a reserva de emergência é igual para todo mundo, exatamente. E é interessante porque, por exemplo, eu e o Léo, nós somos planejador financeiro, né, Léo? Certificado CFP, que é um planejamento, é uma certificação muito importante, que é para planejadores financeiros. Nós fizemos uma prova dedicada que tem 6 módulos, né, Léo? Isso desde tributação, gestão de ativos. A própria Planejar tem planejadores financeiros voluntários que vocês podem acessar, que é o órgão regulador da nossa certificação. Então, sempre as pessoas que têm dúvida, até se vocês quiserem colocar na descrição do vídeo, o próprio Léo, ele tem, né, uma planilhinha bem que dá para a gente utilizar. A pessoa que ela tem, a gente vai até chegar num passo, mas eu quero me aposentar ganhando tal valor, quanto que eu preciso poupar, essas coisas, entendeu? Exato, a gente pode colocar até no vídeo, né, alguma coisa para as pessoas poderem fazer esse link, aí o Vini, sim, com certeza. Dos magos lá, ele coloca o link e a pessoa entra. Isso é muito importante. Mas legal. Agora, Léo, quais são os maiores erros que você acha que as pessoas cometem quando elas vão fazer o planejamento financeiro para ela no futuro, que você mais identifica? Por mais que a gente saiba que cada um tem seu objetivo de vida. Posso complementar? Claro. Eu queria, antes dessa pergunta, eu queria saber para ele o seguinte, fazer uma pergunta básica, porque eu vou linkar depois com o que ele responder. Léo, quando começar a fazer um planejamento? Ontem, mas idade? Tem idade para começar? Não tem idade. Essa é uma pergunta bacana, porque muitas pessoas podem ter aquela falsa premissa de que
Eu preciso ter dinheiro para fazer um planejamento, ou eu preciso ter conhecimento muito avançado sobre finanças, mercado financeiro, economia. Gente, não, a gente não precisa... Começar do básico. Vamos começar do básico, porque volta e meia eu assisto alguns podcasts ou coisas com um monte de gente falando um monte de coisa legal. Mas também tem bastante gente tentando trazer simplificações demais, ou querendo vender soluções muito rápidas e que a gente sabe que isso não acontece. Então, respondendo sua pergunta, Paulo, eu acho que o mais comum que eu vejo é a pressa. Acho que a pressa é o erro mais comum que eu vejo no planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro não é alguma coisa que você vai fazer por um ano, por 2, por 3, é algo que você tem que fazer a vida inteira. A pressa você se refere aos resultados apressados, né? Mas não em relação ao começar. Começar o quanto antes, só para fazer esse... Não, né? bom Senão ponto. o pessoal pode se confundir. A pressa, acho que você quis se referir, a pressa é em resultados rápidos. E a gente sabe que o planejamento financeiro não tem resultado rápido, né? Usando, e você traduz para o seu público, Pablo, eu costumo sempre dizer que as pessoas se dedicam muito ou se preocupam muito com o I da calculadora financeira. Sim. Mas o mais importante é o PMT. Verdade. Certo. Que praticamente, resumindo, né, as pessoas elas se preocupam com os juros, né? Quanto que vai pagar de retorno, mas não se preocupam quanto que ela pode guardar mensal. Dentro daquele percentual, né, Leandrão, que seria quanto que aquele percentual do dinheiro que eu tenho, que eu posso disponibilizar para poder guardar. Para poder guardar. E isso ser uma recorrência, né? Isso ser uma Que recorrência. o que pega muito, acho que eu acredito, é a pessoa, ela, sei lá, é que nós vivemos num país que a realidade é complicada. Sim, nós temos sim, várias sim. realidades dentro de um país, né? Dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um município. De um bairro, talvez dentro de uma rua, exato. possivelmente. Às vezes a pessoa começa, comecei, reservei 30%, bacana. Mês seguinte, preciso usar os 30%. Ele já não guarda os outros 30% e ainda usa o que guardou. Então, assim, essa é uma educação, né? Tudo eu falo é uma educação. É aquela coisinha que você vai fazendo. Pô, não consegue 30, vai lá no 5, 10 e vai aumentando a dose da pílula. Eu sempre digo. Para que volta praticamente ao exercício. A gente começa a tomar remédio. A gente toma aquele remédio com uma dose reduzida, vai aumentando a dose e tal. E é mais ou menos isso. Acho que o caminho é esse. Legal, Leandro. Inclusive eu li um artigo essa semana, eu não vou lembrar a fonte, mas depois eu passo para vocês, se vocês quiserem colocar na descrição, mas falou sobre a importância de falhar. A importância de falhar. A importância de falhar. A importância de falharmos. Por quê? E aí no artigo colocaram que um estudo que é importante a gente manter um índice de erro de 16% nas nossas vidas. E o que o autor quis dizer com isso? De que se a gente tem metas que elas são muito fáceis, a gente podemos nos desinteressar, podemos perder um pouco da vontade de fazer aquilo. E se temos metas que são muito difíceis ou improváveis de serem atingidas, a gente também desiste. Porque eu nunca vou chegar naquilo, eu não consigo. Metas inalcançáveis não são boas. Então, não atribuam metas inatingíveis para vocês. Ou muito irrisórias. Ou muito irrisórias que não possam fazer diferença. Vocês podem ver, e acho que já devem ter assistido, alguém falando sobre não tome um cafezinho, guarde o seu cafezinho que daqui a pouco você vai ter X valor ou um carro incrível, ou vai comprar uma casa grande. Gente, não se privem de viver, que foi o que você mesmo falou, Leandro, sobre cada um tem um sonho. É isso. E o sonho, ele é parte importante do planejamento, independente de qual seja o seu sonho. Então, assim, não abra mão do seu sonho porque alguém falou para você que você não pode tomar um café todo dia, ou seja lá o que for, porque você precisa guardar esse dinheiro para alguma coisa. Fantástico. E isso linka muito com o nosso projeto. O Semeando Experiência, ele é um projeto que visa o quê? Com que as pessoas cheguem a uma idade mais avançada, mais preparada, né? Em todos os aspectos, inclusive em realizações pessoais. Porque é importante viver, né? É importante viver. Uma outra coisa que o Leonardo disse, né, a respeito dos sonhos, né? Dos sonhos não, desculpa, das metas, né? O Sérgio Tofik, né, o nosso convidado anterior, ele falou sobre que nós temos que ter um certo nível de estresse
Isso faz bem. Então, o estresse pontual, né, ele é bom, ele é positivo, porque ele te traz a vontade, né, de você tá alerta, né? O estresse muito intenso, ele é prejudicial, mas o estresse em gotas, né, em conta-gotas, ele é importante para que você até tenha um ânimo de vida, de você, né, ter aquela coisa de acordar cedo, de acordar, de ir pra frente. de batalhar e tal. Só que tudo tem um sonho, tudo tem uma questão. Às vezes a pessoa chega numa idade mais avançada e guardou o cafezinho e se privou E de não várias viveu. coisas e não viveu. E não é isso. Não é isso. Acho que é viver também. Porque às vezes as pessoas chegam numa idade em que a locomoção se prejudica, outras questões se prejudicam e ela se vê extremamente, né? Sabe o que é interessante, né? Eu estava dando uma olhada nessa semana naquele filme Up, as aventuras Legal. de Upzinho, né? Legal. Que ele guarda o dinheiro, né? Ele guarda o dinheiro para viver e acho que quando ele chega numa certa idade ele não consegue porque a esposa dele já tá velhinha e tudo e ele não teve a oportunidade de viver. Então, E a esposa vem a falecer. E a esposa vem a falecer. É E ele não isso. teve a oportunidade. Então, Léo, muito legal, Léo, que você trouxe. E isso é uma coisa que para as pessoas notarem. Por isso que muitas vezes, Léo, é interessante quando as metas financeiras estão até relacionadas com um sonho. O sonho de uma viagem, talvez o sonho de uma casa própria, um sonho de um Exato. carro, né? E outra, tem grandes verdades, né, Léo? Que, como você diz, a do cafezinho, que eu ouço muito também é assim, não comprem a casa própria. Cara, tipo, tem muita gente que ganha dinheiro com imóvel, comprando certo, né? O preço certo, vendendo. Não existe uma verdade absoluta, né? O que existe é planejamento. É a pessoa certa, um profissional como você, por exemplo, como o Pablo, que consiga olhar o que aquela pessoa quer, precisa, e você ajudá-la a planejar isso de uma forma mais coerente, até para as adversidades. Por exemplo, a própria velhice, ela traz muitas adversidades. Problemas de saúde, na intercorrência, né? Então, assim, hoje nós vivemos um caos na saúde, né? Planos de saúde sendo cancelados, tratamentos do câncer sendo cancelados, tratamento do autismo sendo cancelado. A gente tratou isso com o Dr. Pedro, Sim, certo? com certeza. Então, assim, é muito complicado. Se você tem uma reserva de emergência, você consegue passar por essas situações de uma forma mais, digamos assim, não tão turbulenta, né? Então, que vai ser difícil, vai, né? Óbvio. Só que você consegue se preparar. Então, isso que você faz, Léo, com o que o Pablo faz, eu vejo uma coisa assim que deveria ser ensinado nas escolas desde cedo, para os nossos filhos, desde cedo saberem disso. Eu aqui em casa, por isso que eu te perguntei sobre quando começar, né? Eu tenho um filho de 15 anos, né? De 16 anos. Desde os 13, eu abri uma conta numa corretora para ele investir. Ele compra, ele vende. Um pouquinho de ações, sabe? Aquela coisa, olha, eu fiz um paralelo com ele. Olha, eu vou botar a mesma quantidade na poupança e a mesma quantidade na sua conta na corretora. Vamos ver daqui X tempo quanto que você vai ter, né? Cara, é exponencial a diferença, porque ele recebe dividendos. A poupança só paga aquele rendimento fixo. Então, assim, eu já estou tentando ensinar para ele como fazer os seus investimentos, entendeu? Não é nada absurdo. Você põe lá R$500 num canto, 500 no outro. Vai trabalhando, né? A poupança ela trabalha sozinha. Mas as ações, compra, vende, alta, baixa, ações que pagam dividendos, ações que não pagam, tal, blue chips, small caps. Eu vou explicando para ele, né? E, cara, outro dia ele pegou e viu assim, nossa, pai, a diferença é brutal, brutal. Só segue. E uma coisa legal, Leandro, que você trouxe, que eu queria até perguntar para o Léo, é o seguinte, Léo, qual é o caminho para ajudar as pessoas que têm alguma reserva ou algum dinheiro, ou queira conquistar alguns planos, ou queira se aposentar, Léo? Eu sei que é muito vasta essa pergunta, mas eu acredito que talvez você consiga embasar de uma forma bem eficaz. Quais são os produtos bons para as pessoas conseguirem ou se aposentar? Eu vou tratar primeiro da aposentadoria. Quais produtos você acha que seria mais interessante para as pessoas se aposentarem legal? Qual produto faz mais sentido? Eu sei que tem bastante, mas quais um dos que você poderia sugerir ali? Anota. Bom, vamos lá. Pessoal. Agora, anota. Vamos só pegando um gancho no que o Leandro falou alguns minutos atrás sobre o nível de estresse. E na fala dele ele citou também a reserva de emergência. Acho que a reserva de emergência ela é um bom remédio
para que você consiga manter esse seu nível de estresse relacionado a finanças num nível mais aceitável, confortável, né? E mais aceitável, né? E eu falei mais de uma vez, o Leandro repetiu, o Pablo falou sobre a reserva de emergência. Não há uma verdade absoluta. Tá? Há autores que apontam 6 meses das suas despesas. Um ano, já ouvi falar. Um ano, 2. Uhum. Mas aí também depende do seu perfil, depende do nível de segurança que você quer ter. Leandro citou, quero fazer um sabático. Se você quer fazer um sabático, você vai precisar de um tempo maior. Eu quero fazer uns 5 seguidos, assim, sabático. De um tempo maior para se preparar. Não estou fugindo da sua pergunta não, Pablo. Não, fica tranquilo. Você foi para embasar, tá, Léo? Fica em paz. Mas esse planejamento, a aposentadoria, a gente pode tratar ela como uma das etapas do planejamento financeiro. Tá? A gente, em geral, quando a gente olha os mercados que têm são maduros o suficiente, como o Brasil, tem um mercado financeiro que é organizado da forma como é. Uhum. Tem instituições financeiras, tem concorrência, sólidas, né? tem regulamentação muito importante. Talvez a gente ache que não seja, mas as instituições financeiras no Brasil são muito bem regulamentadas. Uhum. Tecnologia, né? O próprio Bacen, né? É uma instituição fantástica, está com autonomia plena, então é isso aí. A tecnologia, eu já trabalhei também nos Estados Unidos e tive a oportunidade de presenciar algumas coisas por lá, e não é tudo que vem de lá é extremamente melhor do que tudo que a gente tem aqui no Brasil. Profissionais brasileiros também vão para lá não só para aprender, vamos lá também para compartilhar as experiências que tem por aqui. O próprio Banco Central, né, Léo? Vai para lá sobre o PIX, sobre... case de sucesso, gostem ou não, concordem ou não, é um case de sucesso. É verdade. E a própria regulamentação que você diz, a parte da tecnologia bancária aqui não tem igual. Tem 2 coisas no Brasil que no mundo, no próprio Estados Unidos é bem inferior. Tecnologia bancária e, por exemplo, a tecnologia fiscal, de cobrança fiscal. Uhum. Nosso fisco é um dos mais tecnológicos. O próprio cartão de crédito, acho que se a gente voltar, há quantos anos a gente tem o chip no cartão que a gente precisa digitar a senha? Há muito tempo. E não era incomum há poucos anos atrás, ainda nos Estados Unidos, usarem a tarjeta. A tarjeta, não era comum. E aí, por que eu falei tudo isso? Uhum. Então, países que têm o mercado financeiro que funciona, que tem essas possibilidades todas de produtos, como o Leandro citou, ações, a gente tem a poupança e diversos outros produtos, são feitas pesquisas recorrentemente por esses órgãos ou publicações sobre sobre planejamento financeiro, especificamente falando. Isso é um ponto, assim, eu acho que a gente poderia ter mais páginas dedicadas a isso, ou revistas digitais sobre isso, o que já é mais comum nos Estados Unidos, por exemplo. E quais são as maiores preocupações que os investidores em geral têm? Né? E, em geral, a resposta é similar em todos os países, as 5 preocupações mais comuns que os investidores têm. Então, vamos lá. Ampliação do patrimônio. Essa é uma das principais preocupações. Proteção familiar. Essa é outra grande preocupação. Aposentadoria. Legado. E me fugiu a 5ª, que o Pablo vai me ajudar agora. Legado. Eu sei que eles fazem um planejamento muito Educação. forte. Educação, é isso que eu ia falar. Educação. Universidade, basicamente. Educação. E, então, são essas 5 grandes preocupações. Cada uma delas, ou cada um de nós, podemos ter todas elas simultaneamente, ou em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter algumas e não outras. Depende muito do estágio de vida de cada um. A aposentadoria, muitos tratam como um final, a linha de chegada, mas na verdade ela é uma próxima linha de largada, né? Se a gente for parar para... Quando você sobe o monte ali e você vai descendo agora... Né? É uma próxima... pirâmide, né? Não é uma linha de chegada, é uma próxima largada. Verdade. E produtos normalmente que te beneficiem por permanecer no longo prazo. Uma vez que o seu objetivo é a aposentadoria, considerando alguém que ainda consiga colocar a aposentadoria no longo prazo,
acho que esses produtos de investimentos que possam te ajudar no longo prazo. Então, para não ficar tão em cima do muro assim, que senão Não, o mas Pablo legal, não me se você convida quiser mais, a sua linha de raciocínio do 5, mas peraí, que ficaria só no 5, porque só esses 5 aí já dá muito assunto, Léo. Mas o Vini tá com a caneta ali, ele quer saber Leva- VGBL, PGBL, tá? Fala aí, São pô. produtos que tendem a nos beneficiar no longo prazo. Produtos isentos ao longo prazo, como títulos, emissão de dívida de empresas, por exemplo, os famosos CRIs, CRAS e debêntures aí que você... incentivadas. Porque e a palavra que o Leandro usou é uma palavra que todo mundo adora de ouvir, que é o incentivado, porque a gente adora um rendimento, mas não gosta de pagar imposto. É isso. E eu ia falar de imposto. Você ia terminar de falar de imposto. Regressivo, progressivo, para onde a gente vai? Não vai. Exatamente. E então, R vai, Leãozinho come, não come? Esse é bem comum, e eu vou usar esse exemplo que você, dessa bola que você deixou quicando aí para a gente continuar nesse assunto, Leandro, que é a previdência privada. Sim, a previdência privada, ela já foi herói e vilão na história do mercado financeiro aí algumas vezes e acho que muita coisa dita de forma equivocada para fazer que pareça que seja melhor ou pior do que de fato é. Mas ele é um instrumento importante, a previdência privada ela é um instrumento importante para este planejamento que você me perguntou, Pablo, sobre a aposentadoria. E eu acho que além da aposentadoria, a previdência ela tem um papel importante em relação à sucessão. Sim. Que é outra. Que é o próximo, é o quinto passo do planejamento. Que é o quinto passo do planejamento. Que é o que você trabalha, né, financeiro. Leandrão? Praticamente o Leandro ele é advogado tributário, acaba assessorando bastante cliente. E a gente também, né, Léo? Então, praticamente é um assunto que a gente lida todo dia. Mas pode continuar falando. A gente né? lida todo dia mesmo. Então, vamos lá. O Leandro citou progressivo, regressivo, PG, VG, enfim. Acho que são 4 modalidades da mesma coisa, né? Só que hoje, atualmente, essa é uma preocupação menor quando você vai contratar o seu plano de previdência. Porque no passado, você ia contratar o seu plano de previdência, você já tinha que saber na largada qual era o regime tributário que você... E a regra era imutável, né? Sim. E é claro que a gente tinha possibilidades de fazer alterações. Por exemplo, se você contratava um plano de previdência no regime progressivo, depois você poderia alterá-la para o regime regressivo e passaria a contar o seu prazo de tributação a partir dali. Mas o contrário você não conseguia fazer, se você já contratasse. Hoje em dia não, hoje em dia você... A portabilidade ficou mais fácil. E você vai conseguir no resgate tomar essa decisão de qual é. Tá? Mas em geral, o regime regressivo ele favorece longo prazo. Longo prazo. Aí Pessoas mais novas... Regressivo. Teoricamente, o regressivo. Sim. Pessoas que já estão numa meia-idade, mais pro finalzinho, é o progressivo. Sim. Porque aí a progressiva você... E a gente está com uma lei em tramitação também, né, Léo, que está fazendo essas alterações agora do progressivo para o regressivo, que vai sair, na verdade, acredito que até o final do ano esse progressivo e regressivo vai acabar, né, Léo? Quando a pessoa for fazer o resgate, ela vai poder escolher, né? E ela vai, é uma possibilidade dela pagar menos imposto. Não vamos entrar muito em detalhe, mas é uma facilidade. Ou seja, na minha opinião, tudo tinha que ser muito claro e honesto, certo? Se a pessoa juntou dinheiro numa dificuldade a vida inteira, deixou de realizar sonhos, né? Eu acho que o governo ele tinha que privilegiar da seguinte forma. Tá bom, você vai agora pedir o seu resgate. Vamos fazer a conta? Se for regressivo, se for progressivo, o que for melhor para o contribuinte. Que é o que vai acontecer agora. Exato, mas o que é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque tem só uma regra tributária que o nosso país insiste em não preservar, né? Em privilegiar o contribuinte, em trazer o fisco mais próximo ao contribuinte. Sim. Né? Porque hoje a gente vê o fisco como um vilão. Um vilão. E não precisa ser. Então, tem algumas coisas que foram instituídas em governos passados, por exemplo, como a conformidade das empresas. Então, as empresas são intimadas a regularizarem as suas possíveis situações, que foram identificadas pelos cruzamentos eletrônicos, né? E eles dão a oportunidade antes de autuar. Tipo, às vezes acontece erros, né? Ainda mais que é tudo muito informatizado, às vezes o sistema não foi, teve algum problema pontual.
Então, eu acho nada mais do que correto você chegar e falar assim, olha, nós identificamos um erro. Será que é um erro mesmo? Será que você pode ver e corrigir e autorregularizar antes da gente dar uma autuação com uma multa pesada, etc. Eu acho que essa questão do regressivo e do progressivo, ele vem para trazer essa simplicidade e essa honestidade fiscal. Né? Não precisa tudo ser tão complexo. Né? E você tocou no ponto, Leandro, sobre a sucessão, por exemplo. Que eu ia falar para você agora. Usar a previdência privada como instrumento de sucessão é extremamente importante, faz muito sentido para a velocidade com que os herdeiros vão ter acesso ao recurso. A própria tributação progressiva e regressiva também, nesses casos, acaba sendo um pouquinho mais complexa, né? Depende muito do prazo, do tempo que o contribuinte recebeu, da renda de quem vai receber, né? A herança, ela também até porque, né, Léo, atrapalha bem. Complementando o que você está falando, Léo, para até te engajar, o que acontece, gente? Uma coisa que a gente precisa compreender. O dinheiro que nós temos em vida, quando a gente vir a falecer, ele vai ter que ir para alguém, né, Léo? E até... Quer vocês queiram, quer não. Sim. E aí... Inclusive, esse alguém pode ser o governo. Né? Exatamente. E aí... geralmente porque ele também pega um pedaço, porque o imposto de transmissão causa mortes é elevadíssimo, o ITCMD. E pasmem, quando você morre, você tem que pagar o imposto. Não, desculpa, Fala, vou fazer Léo. só uma retificação pequena, porque... a gente entra no meu métier, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Quando você morre, não é você que paga o imposto. Quem paga o imposto é o seu herdeiro. Ou o dinheiro que você deixou para ele que paga o seu imposto, né? Exato. E porque, aí, na verdade, quando você morreu, aquilo já não é mais seu, exato. Né? Teoricamente, ele já é de outra pessoa. Então, essa pessoa uma fatia daquele dinheiro vai ser usado para pagar aquele imposto. E, inclusive, isso é muito legal você ter falado, porque nós estamos agora numa outra fase da reforma tributária em que eles vão começar, e já começa a discutir mais forte a questão da transmissão, se vai ser uma tributação maior na transmissão. Que hoje é quanto, Leandro, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, 4, né? É 4%, né? Só que isso provavelmente... Quem sabe que é 8 também, né, Leandro? Pode ser progressivo também, né? Na verdade, a regra do ITCMD, ele é um tributo progressivo. Então, assim, e ele vai se tornar cada vez mais nessa metodologia. Então, assim, o bem de... Por exemplo, em São Paulo já tem alguma progressividade, porque até um determinado valor ele é isento. A partir dali é 4%. Ah, legal, sério, você não sabia, né? Sim, bens em geral. Eu não me recordo exatamente qual é o valor. Porque é pela UFESP. A UFESP muda todo ano. Então, isso todo ano aumenta um pouco, porque a UFESP aumenta. Mas até aquele valor, ele é isento. Ah, interessante. A partir dali é 4%. Então, é alguma progressividade, né? Agora, tem o projeto é para que essa progressividade ela seja em mais níveis, né? Entendi. Então, de X a X4, de X a X6, de X a X8, e aí vai. Agora, a gente falando de imposto de transmissão por morte ou doação, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o tributo de causa mortes é elevadíssimo. 40%. Por isso que o Léo estava explicando, né, Léo, que a Previdência ela é um investimento que no momento em que você faz, ele vai diretamente para o seu herdeiro de uma forma muito mais tranquila e fácil, sem ter essa cobrança de imposto. E que às vezes os herdeiros usam esse dinheiro para pagar o imposto. Para pagar o imposto. Do inventário. Por isso que no planejamento financeiro, né, Léo, tem até um percentual que dentro do patrimônio que a pessoa tem, é importante deixar ou aquele percentual em seguro de vida, que também não entra em inventário, ou numa previdência, né? Por isso que a previdência ela acaba sendo um instrumento para aposentadoria e também para o inventário. Planejamento sucessório, né? Planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório. Gente, a gente falou um monte de coisa aqui. PGVL, VGBL, progressivo, regressivo, sucessão. Eu acredito que ninguém aqui vai conseguir tomar uma decisão com o que a gente está falando aqui. Eu acho que nem esse é o nosso intuito, né? Mas é importante que vocês tenham essa noção e vocês podem pesquisar. Procurem um profissional certificado CFP, por exemplo, como o Pablo citou no início, no site da Planejar. Aqui as pessoas fazem isso para ajudar a tomar essas decisões. E na instituição financeira, Léo, também tem, né, Léo? Nas instituições financeiras tem profissionais, né? Só ligar no banco. Liguem, bate um papo lá com um especialista de investimentos. Exatamente. E até mesmo a questão do planejamento sucessório,
os escritórios de advocacia podem ajudar também. É. E nessa, eles ajudam no planejamento do seu patrimônio, de como é que você vai fazer essa sucessão. Às vezes você constitui uma empresa de administração de bens, em que essa sucessão vai ser melhor, você vai pagar menos imposto. Tem várias situações, né? Tem várias, né, Leandro? O Pablo citou o seguro de vida como um instrumento de sucessão e a gente associar o seguro, seja ele qual for, seja um seguro de imóvel, um seguro residencial, por exemplo, um seguro do carro. Acho que aqui em São Paulo, quem é que tem carro e não tem seguro do carro? Acho que isso aí, não sei, nunca vi uma estatística sobre isso, mas eu chutaria pelo menos 3/4 aí de quem tem teria o seguro. Agora, se a gente fizer uma estatística de quem tem seguro de vida, é muito menor. a proteção da vida. E o próprio seguro residencial, por exemplo, às vezes a gente tem um imprevisto ali, tem várias coberturas que te ajudam a resolver os problemas. Então, essa é a parte da proteção do planejamento financeiro que a gente leva em consideração. Proteção ao patrimônio. Mas Léo, você falou uma coisa muito importante sobre os seguros, etc. O que eu vejo aqui no Brasil, que é uma dificuldade, é talvez as coisas serem mais claras, né? Elas serem mais fáceis da pessoa olhar, da pessoa visualizar, né? Às vezes a gente fala de seguro de vida, né? Mas muitas vezes as pessoas não compreendem as cláusulas, as coberturas, quais as regras que elas precisam ter para terem acesso àquela cobertura. Eu acho que isso também é aí eu vou falar assim, que é um pênaltizinho que as próprias instituições às vezes não têm uma clareza para explicar. Porque se a gente pensar que a nossa população, uma boa parte dela, não consegue compreender muito bem as coisas, né? Não tem uma educação que nós possamos dizer que ela lê o que ela consiga ler e entender o que está lendo, tá? Vamos falar o português claro, né? Então ela vai contratar um seguro, por exemplo, um seguro residencial, que é um seguro mais baratinho. Ela precisa entender as regras. Eu vou te contar em relação aos meus pais, tá? Meus pais tiveram um infortúnio na casa que era segurada. Mas a gente não conseguiu praticamente receber nada. Por quê? Porque a maioria dos bens dele eram bens antigos, que não tinham nota fiscal, era coisa antiga. Então, assim, na hora de fazer o seguro, eu acho que as pessoas deveriam ser mais orientadas. Falar assim, ó, tem essa cobertura, tem isso aqui, mas para isso aqui, ó, você tem que cuidar, tem que guardar isso, guardar aquilo. Explicar. Às vezes fica aquele afã de vender o seguro, mas não explica as entrelinhas. As entrelinhas, que é o que eu for usar, né? Eu acho que esse é um problema. Por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas, né, que vão chegar numa idade mais avançada, etc. E aquelas que já estão nessa idade, elas também sofrem com isso. Contratação de seguro, contratação de, por exemplo, antecipação de aposentadoria, né? Os próprios empréstimos consignados, as regras não são claras. Quantas fraudes nós vemos com o consignado? Então, assim, nós precisamos também fazer de uma forma em que fique menos burocrático. Eu acho que as coisas, os contratos são muito burocráticos. Não se tem uma clareza. A honestidade contratual tinha que ser uma coisa que fosse imperativa. E não é. Honestidade. Então, quero vender uma coisa, tá aqui, ó. Vamos deixar claro o que eu estou vendendo. É isso aqui. Para a pessoa que está adquirindo, ela ter plena clareza do que ela está entrando. E não ter a frustração, né? Exato. E não ter uma frustração e isso se tornar uma referência negativa que vai ser sobre outras atividades que essa pessoa possa fazer. Exato. Também. E essa referência negativa, ela vai se espalhar para outras pessoas. Porque aquela pessoa que teve aquela experiência negativa, o filho vai falar, vou contratar um seguro residencial. Não faz isso não, que não funciona. E é uma coisa boa, mas desde que ela seja suficientemente explicada de forma clara. E você tocou num ponto bom agora sobre fraude, sobre golpes e etc. Que é o que está em evidência hoje, né? Exatamente. Acho que esse trabalho aqui que vocês fazem que é bacana nesse lado, porque acho que a gente precisa tentar trazer para as pessoas que se alguém te promete alguma coisa e você olha, isso me parece bom demais para ser verdade, provavelmente isso será mesmo bom demais para ser verdade, porque não existe nada
que vá mudar. Não existe uma forma de você investir R$1.000 e ter R$1 milhão em 2 meses. De uma maneira isso, prática As no famosas mercado. pirâmides financeiras. Sejam pirâmides, sejam as fraudes. Quem aqui, O jogo do tigrinho. hoje, no Brasil, Que ou em horrível São isso. Paulo, propriamente dito aqui, que é onde a gente está, não recebe ao menos uma ligação ou uma mensagem de SMS que você olha e fala, é alguém tentando me dar o golpe. Quem não... Isso é verdade. É dia sim, outro também, você recebe uma ligação. Olha, acessaram a sua conta. Olha, né, mas ligue aqui. Meu, pessoal, não cai E nessa. sabe, Léo? Ninguém vai te ligar, ninguém vai falar nada. Ninguém vai te Meu, mandar mensagem para, falando para você não que tem uma oportunidade do clique Mercado aqui, Livre. entre aqui. Clique aqui. entre Ganhe R$1.000 aqui. no Tigrinho. Eu já falei, Vini, não vai nessa do Não Tigrinho. vai nessa. Vini. E, Vini, se te mandaram um e-mail falando Não que é vai. um príncipe nigeriano que tem uma herança, que quer dar parte dessa herança para você, não acredite nisso, gente. E sabe uma coisa importante que o Léo trouxe? Que é o seguinte, né, Léo? O dinheiro ele tem um preço, né? Por isso que o Léo ele falou assim, valores exorbitantes e retornos fora do comum é algo para desconfiar. E assim, da mesma forma que quando nós, Léo, vamos comprar qualquer coisa, nós temos um parâmetro de preço. Poxa, se eu vou numa loja, eu tenho mais ou menos uma noção de valores de TV. Puxa, se tiver muito barato, talvez eu desconfie, se tiver muito caro, também desconfie. E aí, Léo, trazendo 2 assuntos aqui muito importantes. Primeiramente, e aí voltando depois nesse assunto do preço do recurso, do dinheiro. Qual é a importância de diversificar os investimentos hoje, tá? E aí depois já entrando numa segunda pergunta para complementar essa para você. Quais são as taxas e custos, né, que nós devemos considerar ao escolher os nossos produtos de investimento? Porque isso é importante, vai muito de retornos fora do comum. Então, a diversificação e o retorno. Como que a gente consegue escolher esse tipo de investimento e por que da diversificação e o custo, né? Vou tentar simplificar um pouco. Simplificar, né? Porque é uma que só um podcast dá. Para vocês, a gente poderia fazer um tema, né? Só disso. Mas a gente pode separar, por exemplo, os investimentos em nível de risco. Então, existem centenas. A gente poderia ter uma régua que cada risquinho ali do centímetro seria um nível de risco diferente. Mas vamos simplificar com baixo, médio e alto. Acho que tá legal. fica legal para todo Baixo, mundo. médio e alto. Risco baixo, risco médio e risco alto. Eu gosto tudo alto. Você gosta do baixo. Normalmente. Conservador. Quantos arrojados. Quantos na nossa história? Eu conheço. Mas o. Arrojado na fala, mas. Falamos sobre níveis de risco: baixo, médio e alto. Vamos falar a facilidade que você tem acesso ao investimento que você fez. No mercado, a gente chama isso de liquidez. Então, a gente pode ter uma liquidez imediata, que é quero hoje. Hoje agora. eu tenho acesso, e alguns investimentos que o benefício dele está em prazos maiores, enfim. Então, a liquidez ela também vai ser um fator aqui na resposta disso que a gente está falando. Né? E o próprio risco em si, que é risco. Risco país, risco mundo. Risco de mercado, isso que você está falando, por exemplo, que são os riscos que podem fazer o preço das coisas oscilar, e o risco que a gente chama de risco de crédito, por exemplo, para simplificar, que é o risco que você tem de receber aquilo de volta. Então, se você chegar hoje numa grande instituição financeira aí no Brasil, você colocar o seu recurso lá, o seu risco é baixíssimo, para não dizermos zero, de você chegar lá no outro dia e pegar seu dinheiro de volta. Vai ter acesso. E se for até um limite de dinheiro, é zero mesmo, porque tem um fundo garantidor. Exatamente nesse ponto. E ou agora, se você emprestar o seu dinheiro para alguém em troca de um valor maior de volta, imaginamos que esse risco é um risco maior, que é o risco dessa pessoa honrar com esse compromisso com você, independente da pessoa que seja. Acho que essa é mais um fator aqui para chegar nessa sua resposta. Então, em geral, hoje, se a gente for falar de investimentos com risco baixo,
vocês podem usar como referência a taxa Selic, por exemplo, Boa. que é divulgada. Você diga Selic hoje, digitar no Google, vai estar lá e você vai ter acesso a qual é a taxa Selic. E ela é uma ótima referência para quem quer investimentos de baixo risco. Então, se você tiver ali ao redor do que é a taxa Selic, um pouquinho abaixo, que é o que a gente chama de CDI, você pode entender que esse é um investimento que está adequado para aquele nível de risco que você está tomando. E é uma coisa legal sobre a taxa Selic, que é até o que eu trabalho, né, uma tese tributária sobre, né, a correção das dívidas públicas, né, quando o contribuinte faz uma dívida e como que essa dívida é corrigida, né? Município, Estado e a União, elas corrigem suas dívidas de forma diferente, por incrível que pareça. A União corrige as suas dívidas com a Selic. Os estados têm uma regra e o município tem outra. Por exemplo, o estado de São Paulo tinha uma regra que era 0,13 ao dia. Meu, é um absurdo. Nossa. É um absurdo. É quase 3 vezes mais absurdo. do CDI diário, Absurdo. aproximadamente. E o município de São Paulo, por exemplo, ele tem uma correção que ele usa, por exemplo, uma porcentagem mais IPCA. 1% mais IPCA, exemplo. E nunca, meu, dá muito mais do que a Selic. Então, uma dívida tributária que você fez, você foi lá, carnezinho de IPTU atrasou, você precisou usar o dinheiro para uma emergência e você não pagou. Cara, além de você tomar uma multa, você vai pagar uma correção complicada, uma correção que você não tem nos seus investimentos, né? Então, a gente tem uma tese que a gente trabalha, né? Legal, Milhão, essa tese. Legal, né? Que tem que limitar. Eu, né, entendo, Leandro, e o escritório né, que eu tenho, a gente entende que Estado, município, ele tem que seguir o que a União cobra de juros pelo atraso das suas dívidas, né? De quem atrasa esse tributo. Vai também na linha do que você falou sobre simplificar. Sim, Né? e honestidade. Honestidade tributária. Eu acho que essa é a palavra. Então, se a União cobra a Selic nas suas dívidas atrasadas, os estados e os municípios têm que seguir a mesma plataforma, porque a União é o que é maior, né? Eles não têm essa... Todos são independentes. Estado é independente, município é independente, mas nós vivemos numa federação. Então, a União ela é importante. Então, se a União, que é o órgão, no meu ponto de vista, máximo, ele cobra a Selic, os outros têm que seguir. E a Selic, ela tem embutida nela correção e mais juros, já está ali tudo dentro. Então, quando você fala que o investimento que é atrelado à Selic é um investimento ok, é porque ele já prevê, né, uma atualização monetária mais um juros. Exato, porque a Selic muda, é isso. Todo a mês referência ela muda, né? do seu rendimento vai mudar também. E o Pablo trouxe o papo legal da diversificação. Diversificação. Né? Diversificação também. Vocês já possam ter lido, ouvido a piadinha de não colocar os ovos na mesma cesta. Todos os ovos na mesma cesta. Todos os ovos na mesma cesta, apesar de que eu coloco todos os ovos na mesma cesta. E eu derrubei semana passada e eu tive que limpar, porque eu fiquei sem nenhum ovo para fazer meu café da manhã. Mas não aprendi, gente. Como o ditado em casa de ferreiro, espécie de pau, mas... Por que a diversificação é importante, galera? Esses pontos que a gente mencionou. Sobre risco médio ou baixo, médio, alto. Liquidez, baixa, média, alta também. Risco de crédito, por exemplo, baixo, médio e alto. Se você combinar isso de acordo com os prazos que você vai ter ou objetivos que você tem, você consegue ter um rendimento melhor para aquele pedaço do seu recurso que você pode... dispor de mais risco ou se privar de ter acesso tão fácil a esse recurso no caso da liquidez. Então, essa é importante. Porque diferentes níveis de risco envolvem diferentes situações. Então, o Leandro citou aqui questões tributárias que envolvem decisões. Envolvem decisões do Congresso, envolvem um projeto específico do Executivo, Judiciário. Então, isso pode ser também considerado um risco, porque se em algum processo desse decisório se aumenta
a tributação de um determinado investimento ou se aumenta a tributação de um determinado Exato. ativo, isso aumenta o risco desse ativo, logo se imagina que o preço disso o vai legal, variar Léo, também. É igual aquela questão da tributação exclusiva, né? Hoje a tributação dos investimentos, a maioria é 15%, digamos assim. E se chegar numa decisão de que tal investimento não é mais 15%, é 20%? Ou tirar a isenção Ou de tirar algo a que hoje é isenção. isento. Como Exato. tem acontecido, limitação, né, Léo? Como a gente tem visto onde nós trabalhamos, limitação que era carência de 9 para o 200 aumentou LCI, para 1 ano. LCI. Exatamente, LCI era em 6 meses, passou para 1 É. ano agora. E o interessante que o Léo trouxe é que, assim, gente, nós tem alguns riscos que nós não conseguimos mensurar, que são riscos de mercado, que é de uma guerra, né, Léo? De uma pandemia, que são coisas que dos melhores analistas financeiros não conseguem prever. Quem preveria que nós iríamos sair de uma pandemia, né? Iríamos ter uma Exato. pandemia. Aí depois da pandemia iria ter uma guerra entre Já na sequência. Rússia e Ucrânia. Aí depois teve uma outra guerra, e aí teve outros problemas, como um impeachment, talvez, de um governo. Então, a diversificação que o Léo trouxe é importante porque existem coisas que Ele a tá gente não... profetizando. Por mais que aconteça... Não entra nesse... Por favor. Por mais É que demais, né, gente? É. A gente precisa de paz, né? A gente É. vamos ter paz nesse Por país. mais que aconteça Mas esse tipo de só- coisa... O nosso projeto é paz. Pra todo mundo, Só por ter favor. um gancho e ficar uma sugestão de leitura aí para quem gosta Legal, dessa curiosidade. Chama O Pior Emprego do Mundo. Ah, esse é bom. Esse livro é bom. Que é do presidente do Ministro da Fazenda. Na verdade, a ideia do autor, e me fugiu o nome do autor agora, é contar a história de 14 ministros da Fazenda que passaram desde da década de 60, todos esses processos, tudo o que aconteceu e a decisão que eles tomaram. E o tópico foi, Leandro citou decisões e muda a tributação ou não muda, isso é um risco, você citou o exemplo, é a guerra, é uma pandemia, um processo de impeachment, etc. Então isso tudo são riscos e podem envolver decisões de um governo E muda tudo. Para mudar tudo. E essas decisões que foram tomadas Argentina por mesmo, esses... você viu o corte de juros, enfim, tudo muda, né? por esses ministros. E aí, por isso que ele usou esse nome engraçado, que é O Pior Emprego do Mundo. O livro é de Thomas Traumann. Thomas Traumann, né? Exato. É bem legal, recomendo. E um dos a mais leitura. recentes agora, que está muito claro na mente das pessoas, foi o Paulo Guedes e o ministro Haddad, que está agora. Eles são Hoje, atualmente, o Haddad. pior. Ele tem o título de detentor do pior emprego do mundo. Exatamente. Porque envolveu decisões, envolve muita direto, política, né? envolve a importância que o Ministério da Fazenda tem, e isso pode gerar nos demais ministérios um quê de inferioridade. Enfim, tudo. Leiam, é legal, gente. Não é livro Não tem um viés muito político, técnico. Né? A ideia ali é conhecer os bastidores e que... eu falei de um bastidor, quem quiser ler. Leandro me pediu um bastidor, tá aí. Viu? Eu acho que uma coisa também muito importante sobre a diversidade também dos investimentos é interligar essa diversidade com os seus objetivos. Os seus sonhos, os seus planos, exatamente. Porque às vezes você quer um investimento. Isso eu vejo direto. Vem cá, você quer um investimento mais a longo prazo? Então, assim, esse dinheiro a longo prazo vai ser para quê? Sei lá, meu filho vai casar, eu quero presentear ele com alguma coisa. Não vai, tá? Mas, enfim. Ou então, eu quero um dinheiro mais a curto prazo, né? Eu tenho uma coisa para pagar daqui, sei lá, 3 meses. Então, eu não vou aplicar em um CDB de 1 ano. Vou aplicar no CDB de 3 meses. Então, a diversidade, ela está muito entrelaçada ao que a pessoa quer. Por isso que o que vocês fazem é importantíssimo, esse planejamento. Aquela pessoa que não tem essa visão, né, macro, vocês vão trazer para ela, né? E o legal, Lê, é que assim, hoje é muito democrático, né, Léo? Por isso que eu falei para você, hoje as instituições financeiras, elas têm um departamento de investimento com pessoas hoje certificadas, até porque existem órgãos reguladores. Então, se vocês têm dúvidas, entre em contato, vai ter vários tipos de produto, vários tipos de investimento.
e os especialistas eles podem trazer muito para você qual é a melhor oferta, a melhor Os oportunidade. profissionais, Os e tem muita profissionais, gente tem bacana, muita tem gente muita gente bacana. legal trabalhando aí que pode ajudar. Eu acho que um pouco na linha do que o Leandro citou ali de transparência, de ter um pouquinho mais de Lealdade. de facilidade ali em esclarecer as regras. E acho que tudo isso é importante. Teve uma coisa aqui que eu achei que você ia me perguntar, vocês, o Pablo Mas pode fazer, Leozinho. e vocês não perguntaram. Acho que, na verdade, o Leandro, no comecinho ali, Eu ia perguntar, mas eu falei, não, vou deixar ele. Ele falou, porque a gente está falando de longo prazo, está falando de taxa Selic, e esses caras aí, não vamos falar de inflação, não, porque... E até trazer isso agora para você. Olha, mas Não vamos- é trazer agora, Vini. Esse aí, gente. É melhor Você a gente conhece, não né, contar, né? Que até a sua Leandro? opinião, né, Leozinho, sobre a tendência do mercado, como estão as coisas agora, né? Acho que até para você entrar... A tendência é IPCA mais 6. É a do momento. Tudo que for mais que 6% mais IPCA, pode fazer que tá O bom. IPCA mais 6, ele é IPCA mais ele é um 6, parâmetro quase que psicológico da coisa. Acho que a gente já teve em vários momentos aí Já, no mercado algumas janelas, né? alguns parâmetros psicológicos. A gente vai lembrar ali quando o dólar não vai romper a barreira de R$3. O dólar não vai Ou romper então, a barreira de 4 100% do CDI, 100% né? do CDI. Você não me dá 100% do CDI. ao mês. 1% ao mês. A gente acaba sempre tendo alguns números ali que ficam, né? Memória afetiva financeira. Pô, eu nunca As eu euros nunca- todas. nunca ouvi esse adjetivo. Não posso Eu não vou posso usar nas minhas falar apresentações. demais. Eu dou ideia pro Sérgio, eu dou ideia pra todo mundo. Eu vou usar Depois eu não nas ganho minhas nada, né? apresentações. Essas são as suas apresentações, né? Exatamente. Mas o IPCA, então, vamos lá, gente, facilitando a vida aqui. IPCA é aquilo que vocês escutam quando falam que a inflação subiu ou caiu. Tá? Para alguns, dá mais um tema de podcast, né, para você. A gente for falar, mas o IPCA não representa a minha inflação e assim por O diante. meu custo de vida e tudo. Até para o pessoal que não entende, o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Mandei bem, hein? Mandei bem. bem. E dentro desse índice existe algumas cestas, né, Léo? Como combustível, que o próprio governo... Alimento, cesta básica, combustível, né? cesta básica, aluguel, aluguel, educação. que é uma tudo isso cesta, né, influencia. Tem Léo, algumas que o governo coisas pega, né? meio exóticas ali que envolvem o IPCA, mas é uma referência. É uma gente. A gente referência. precisa ter essa referência. Aí o que quer dizer? O que o Leandro quis dizer com IPCA mais 6? É basicamente você ter um investimento que ele te assegura que o seu rendimento será o IPCA, seja ele qual for, mais 6% fixo ao ano que você manter esse investimento. Uhum. Então, também aquela sua primeira pergunta sobre o que a gente vai investir para se aposentar, tá aí mais uma sugestão. Uma gente. sugestão. Procurem para esse capital de longo prazo, investimentos que corrijam Letra de câmbio a financeira, inflação. LCF. E aí, Léo, LF, né? letra financeira. Letra financeira, né? Letra financeira, LCI, LCA, LIG, LCAs, os títulos LIGs, públicos os bancos, e títulos tudo. públicos federais, Exatamente, CRIs, CRAS, CRIs, debêntures. Gente, vocês entraram no aplicativo da corretora, do Instituição banco que de você vocês. tem. É que hoje É, talvez mas- não, mas porque assim- hoje não tem mercado. Sim, né? mas se tiver dúvida, tem os Qualquer tem os dia que... profissionais, né? Porque não sabemos o dia que alguém vai estar assistindo isso aqui, É né? verdade. Mas você sabe qual que é o legal? Vai lá Assim, e escolhe. E a gente fala eu sempre falei que o nosso projeto ele fala direcionado às pessoas mais velhas, né? Mas não é que é direcionado às pessoas mais velhas, mas é a conscientização do envelhecimento. Então todos nós. Então assim, os mais novos, poxa, já vamos começar a se ligar. Muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, nossos pais não pensaram no investimento. Nossos pais não pensaram numa educação financeira. Então comece você. Eu sempre falo isso. As gerações que estão nos assistindo são diversas, né? Mais novas, média idade e mais avançado. Qualquer um de vocês pode começar agora. Mesmo a pessoa que está numa idade mais avançada, poxa, nunca investi, nunca fiz nada. É possível, né? Eu acho que né, as instituições financeiras, etc., vai ficar mais uma dicasinha aí. Poderia trabalhar com esse público mais
de uma idade mais avançada, de como eles fazerem seus investimentozinhos, de como eles entenderem, né? Coisas básicas, né? Como é que vai fazer não só a poupança, mas vamos fazer um CDB, vamos fazer uma coisa mais, né? E explicar para essas pessoas a importância, porque a gente fala, poxa, a pessoa está numa idade mais avançada, praticamente o que ganha da aposentadoria ela gasta. Calma, ela pode também fazer um investimentozinho, para quê? Por uma dificuldade mais grave na sua Uma velhice, reserva de emergência. uma reserva de emergência, ou então presentear um neto, presentear alguém, fazer um sonho que ainda não fez. Eu acho que assim, é um despertar, né? Como o André disse, né? Vamos cuidar da saúde. Quando? Na hora que você achar que tem que fazer. Ontem. Tem muitas pessoas que já estão numa idade mais avançada. Deixa eu te falar uma nova. Vou até... Estava com o Sérgio essa semana, né? O Sérgio Dr. Sérgio Tufik. E ele estava super feliz, porque ele começou a fazer exercícios físicos como personal trainer. Cara, tá forte. Ele falou que era... Dr. Sérgio tem quantos anos hoje? 75, 6, alguma coisa assim, aí, né? Não sei. Mas tá ali na casa dos 7. Mas eu vi ele, pra mim ele tá na casa dos 6, 60, alguma coisa assim, porque ele tá super bem. Como? Exercício. Ele falou, não, eu precisava, minha locomoção tava piorando. Melhorou, revigorou. E ele era arremessador, né? Lembra? Sim. Ele teve índices olímpicos, etc. O cara tá forte, me deu um abraço lá, rapaz. Eu quase... Era bom se conter, rapaz, né? Do céu. Mas esse é um tema legal e longe de ter qualquer familiaridade com esse tema para poder opinar, mas eu assisti um programa, um podcast há alguns meses atrás, era exatamente sobre isso, a importância do exercício físico. Exatamente. Para a medida que a gente vai envelhecendo. E eu não vou me recordar agora a referência que eles usaram, mas em geral horas semana. Eles usam assim, horas de exercício físico por semana. E acho que essa colocação do Leandro sobre o convidado de vocês, eu acho que é o ganho, porque o autor, enfim, do estudo, ele colocou um gráfico, e aí no gráfico estava o ganho que essa pessoa tinha por horas adicionadas de exercício na semana. Isso, exato. E o maior ganho do gráfico dele era quando ele saía de 0 para 1 hora por semana. É isso. Olha só. São poucas coisas, né? E vai no que o Léo falou, do que você falou logo no começo, que é a disciplina. Disciplina. E o planejamento financeiro. A nossa vida, Léo, eu bato muito nisso, né? Eu tento aplicar isso. A nossa vida, na verdade, é um composto de pequenas doses. Eu acho que tudo que a gente faz demais não é bom. Então, assim, eu não vou entrar em polêmica se a pessoa bebe, fuma, etc. Mas pode ver, tudo que você faz exageradamente, ela sai do controle. Então, assim, planejamento financeiro, pequenas doses, né? Até você pegar o ritmo, até você ser uma rotina. Na hora que entra numa rotina, é mais fácil. Isso te transforma, porque você repete. Assim, a gente pode... Exercício físico. Vocês podem perceber que a gente evita um pouco citar valores, prazos específicos, coisas determinadas, porque cada história é uma história, né? Cada coisa é uma coisa. Mas alguém que tenha o objetivo de acumular, de economizar R$100 por mês que seja. E fica a dica, vejam o episódio do André e do Sérgio Tufik, que foi muito bom. Muito bom. O André falou sobre exercícios físicos, o André Giongo Marangoni. Né? Muito bom. E o André Marangoni. E o Sérgio Tufik sobre sono, sobre qualidade do sono. Os dois, por que eu falei desses dois específicos? Os outros convidados são maravilhosos. Nós temos as pessoas já numa idade mais avançada também, que nos trouxeram suas experiências de vida. A gente tenta mesclar, sabe? Com profissionais e pessoas que estão numa idade que queiram transmitir aos mais novos o que foi a vida delas, né? As experiências. Mas eu linkei o Sérgio com o André por conta da questão da saúde do sono com a saúde de exercício físico, você fazer o exercício físico. E lembra do toque que o André deu? André, qual toque você daria para as pessoas fazerem? O que elas vão fazer de exercício? Ele falou, olha, simplesmente façam alguma coisa, vai no mercado, vai andando, a pé, sobe carrega de escada, sacola, sobe, começa de alguma forma.
E qual a dica que você vai deixar pro pessoal sobre o financeiro? Faz o quê? Põe lá no cofrinho as moedinhas? Ou tira as moedinhas e leva para algum lugar? Bom, começamos a dar um exemplo hipotético de alguém que queira guardar R$100 por mês, por exemplo. Essa pessoa foi lá e guardou R$100 por 3 meses seguidos. Isso resolveu? Não resolveu. A pessoa se cansou. Não dá tempo, isso aqui eu não vejo, eu apliquei R$100, agora eu tenho R$100,50 depois de um mês, mas não resolve minha vida. Agora, essa mesma pessoa, vamos brincar de Back to the Future aqui, gente. Essa mesma pessoa daqui a 4 anos com essa mesma disciplina. Essa pessoa já pode ter construído uma reserva de emergência. Essa disciplina que a pessoa tem de se privar de alguma coisa para fazer alguma reserva, já ao mesmo tempo pode fazer com que essa própria pessoa consiga de alguma forma aumentar seja aumentar a sua reserva, aumentar a renda com educação, como a gente falou no início. Então, acho que não sei se eu vou ter uma única dica para passar para o público de vocês, mas eu diria que em termos de planejamento financeiro, não ter pressa. Eu tive uma gestora numa instituição financeira e ela usava uma frase muito legal que é: quem tem pressa vai devagar. Então, acho que seria isso. O planejamento financeiro, comecem e calculem qual é a necessidade de vocês em termos de reserva de emergência e resolvam esse. É o primeiro problema. Eu acho que a gente precisa ter quick wins na nossa vida, sabe? Pequenas vitórias. Pequenas vitórias, né? Então, acho que essas pequenas vitórias trazem pra gente a sensação, estou conseguindo. Por isso que muita gente, quando vai parar para ou fazer um exercício, fazer uma dieta, que seja, eu quero perder 1 quilo em uma semana. Por quê? Porque essa pessoa vai lá e conseguir 1 quilo, conseguir. Então, eu vou para a próxima. Vamos para a próxima. Então, isso te mantém. Porque se a gente coloca uma meta muito distante, a gente pode não ver isso, a gente ficar um tempo muito longo sem ter nenhuma vitória palpável. Não aprecia a caminhada, né, Léo? Exato. Então, vamos ganhando de pouquinho em pouquinho e vamos nos mantendo. O mais importante, eu acho, é fazer os juros trabalharem para você. Né? Essa frase também é uma máxima, né? Façam os juros trabalhar. Mas é porque, assim, é o seguinte, você investe... O seu dinheiro trabalhando por você, mas meu dinheiro é preguiçoso. Preguiçoso. Não tá trabalhando bem, né? Mas já assim, tá muito baixo. Exato, mas de alguma certa forma, esse guardar, ele vai te proporcionar isso. Porque você citou 50 centavos, mas são 50 centavos. Você multiplica isso por alguma coisa. Eu vou fazer uma brincadeira, assim, um paralelo. Manja, é que hoje já não tem muito dinheiro físico, né? Mais dinheiro digital, né? Mas eu queria que vocês me falassem assim, a alegria de vocês de achar uma nota de 20, de 50, de 100 naquela bermuda que vocês nem sabiam que o dinheiro estava ali. Na hora que você encontra, você fala, rapaz, que alegria, né? Eu acho que os investimentos é mais ou menos Bora, isso. né? Vamos pegar um lanche lá no M amarelo grandão lá e vamos embora. Você vai gastar, né? Porque dinheiro fácil, né? Você não tinha, você não tinha. Mas aquele dinheiro que você guarda é mais ou menos isso, guardadas as proporções, né? Se você tem uma rotina de cuidado, né? Por mínimo que seja, você pode gastar a maioria da parte. Às vezes o seu orçamento é tão apertado que não permite você guardar muito. Mas aquele pouco que você guardar, quando você tiver uma emergência, você precisar dele, você vai falar, nossa, esse dinheiro fez uma diferença. E você brincou com o negócio do cofrinho, eu sei que você deu uma provocada na gente, mas, gente, até mesmo um cofrinho. Uma forma de pode ser uma forma. Leonardo, mas... Porque não existe mais moeda, né? Mas... daqui a 1 ano eu não vou comprar a mesma coisa. Não vai, tem a inflação. Mas a psicologia de você, né, Léo? Eu tinha esse hábito, porque quando... Dos trocadinhos, né? As moedas, ou hoje em dia a gente não quer ficar andando com carteira no bolso, enfim, então as notas menores e as moedas eu colocava lá numa caixinha lá e uma vez por ano eu tirava para ver o que era. Gente, muitas vezes eu tirava o recurso do cofrinho
e guardava botava na minha conta lá e fazia junto com alguma aplicação. Ou para você comprar alguma coisa que você... Ou alguma coisa específica. Não, esse daqui vai ser... Mas é bem legal. Sei lá, vai ser o dinheiro que eu vou usar para presentear os meus pais no Natal, por exemplo. Isso é Enfim, é um método também, gente. Não é perfeito, não é uma precisão óbvia, mas tudo bem também. Eu acho que, você vê, os convidados acabam tendo uma confluência, né? Todos eles falam a mesma coisa. Comecem, de pouquinho em pouquinho. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, elas transferindo as suas responsabilidades aos outros, de uma forma geral. As pessoas não assumem as suas responsabilidades e querem que as outras pessoas resolvam elas. Né? E não é assim. Você precisa assumir as suas responsabilidades e começar a resolver os seus problemas. Tá? Então, eu tenho um problema de saúde, com peso, etc. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que começar a me cuidar. Eu preciso começar a fazer uma caminhada. Quanta? 10 quilômetros? Pablo Marçal? Não. Quando você tiver de tempo. Quando você puder. Eu acho que tudo hoje é muito exagerado. Não é assim, pessoal. É aos poucos. Cuidado. Tomar cuidado com rede social, né? Cuidado. Não é assim. O Iron Man, a pessoa... tem uns casos que pode ser que sim, mas não é assim. E você pode chegar nessa condição máxima? Pode. Todos podemos. Só que assim, você tem que começar. Starta. Quanto tempo disponível você tiver, starta. E usa, porque não adianta você... É o que a gente falou no início sobre as metas atingíveis. É isso, não adianta você partir do zero a vou treinar para correr uma maratona. Semana que vem, gente, não é assim que as coisas funcionam. Você não vai correr uma maratona na semana que vem, você vai no máximo caminhar alguns metros. Agora sim, isso te impede a correr uma maratona? Daqui a 3 anos, não. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano? Assim, você tem que começar. E às vezes as pessoas não começam. E aí começa a achar as outras pessoas, a sua inércia, né? Transferindo essa responsabilidade a outras pessoas. Então, o fulano não... Eu não tenho tempo. Ou o jovem, geralmente, né? Situação. O jovem culpa o pai, culpa... Cara, faz sua parte, velho. Segue a vida e vai. Eu canso de falar isso. Eu trabalho com jovens também. Eu trabalho com as pessoas mais velhas. Eu tento mostrar para elas que o tempo não é perdido. Vamos falar que foi combinado isso, mas essa semana saiu eu vi um vídeo do Tom Brady, o ex-jogador lá de futebol americano, que aqui no Brasil era mais conhecido como o marido da Gisele, né? Mas... O cara só foi várias vezes campeão da Ele só foi o NFL, melhor né? da história, mas tudo bem, gente. Brincadeiras à parte. E eu acho que era um discurso que ele fez numa turma de formandos em alguma universidade lá nos Estados Unidos. E provavelmente no discurso dele tinha um conselho para dar e ele falou para as pessoas: joguem futebol. Ou futebol deles lá, o que a bola não é redonda, gente. Por quê? Porque é difícil. E a vida é difícil. Eu acho que esse foi É isso. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Aí ele dizia, quando eu era criança, eu não queria estar carregando meu equipamento de futebol americano saindo no frio, enquanto meus amigos estavam quentinhos dormindo em casa. Ou eu não queria, quando eles estavam no verão se divertindo, brincando, eu estava lá treinando e para voltar no dia seguinte e continuar treinando. Então acho que as coisas são difíceis realmente. E acho que esse é um bom ponto. E aqui sem usar essas simplificações baratas de gerações passadas tinham mais ou menos paciência ou resiliência do que as gerações recentes. Nada disso. Acho que se a gente passa a entender que as coisas são difíceis realmente, né? Tem coisas que são difíceis. Nenhuma história ela é linear. Nenhuma história é linear. Ou um filme. São histórias iguais. Você pode ter uma facilidade numa coisa e a outra... Às vezes você pode passar a sua vida inteira sem um problema de saúde, mas vai ter um financeiro. Tem pessoas que vão passar a vida inteira sem problema financeiro, mas vai ter um problema de saúde. E os problemas são isso, são as cargas que a gente tem e que a gente precisa, quanto mais cedo a gente criar casca para superar elas, melhor. Que os problemas acontecem, a gente tem, mas também as soluções dele podem acontecer e a gente pode conseguir para daqui a pouco pegar o próximo problema que vai surgir, né? É isso. É isso, Léo. O que você achou? Achei Léo top. eu sou o Leandro. Mas te chamam de Léo.
Mas ele é o Léo. Gente, Léo Você vai entender isso, Vini? por direito, e você é um advogado. Você deve conhecer que quem é nomeado, quem tem o nome de Leonardo, que tem o direito de ter o apelido de Léo. Eu concordo plenamente. Isso aqui é um plágio que ele fez. É absurdo. Agora, assim, eu queria fazer a última, prometo que é a última. Eu queria, assim, você é um cara novo, tudo, mas isso aqui vai ficar gravado. E provavelmente sua posteridade vai ver isso aqui. E eu queria que você deixasse um recado, né? A gente tenta pedir para que todos os nossos entrevistados, ele deixe um recado para sua posteridade. Manja aquela caixa que guardavam nos terrenos, né? Num quintal e abria depois de 30 anos. Ou você joga aquela garrafinha na água e alguém vai pegar e vai saber. Eu queria que você deixasse essa mensagem inspiradora, motivacional, ou simplesmente só falar beijinho papai, mamãe. Enfim. Bom, depende. Vocês querem a versão da Disney ou a versão do Tarantino? Fica à vontade. Fica à vontade. Dessa frase. Não, mas brincadeira, a gente acho que primeiro aqui agradecer Pablo, Leandro, Vini, que está aqui dando suporte pra gente. Foi legal esse papo. Enfim, tentar imaginar o que as pessoas querem saber sobre os temas que vocês colocam aqui e quem consome isso. Porque a gente, como você bem falou, né, Leandro? Você tem um público que mais nada garante que esse público realmente é só esse público que vai assistir. Né? Acho que é legal tentar contribuir aqui, contar um pouquinho, ajudar. É bacana. E acho que uma mensagem que eu poderia deixar para ele seria: desculpe pelo atraso. Boa. Brincadeira. Não foi péssima essa piada, inclusive, né, gente? Corta aí, Vini, essa daí. Mas eu acho que eu não tenho uma resposta hoje definitiva. Sim. Talvez em algum momento, se vocês quiserem me convidar de novo, a gente tenha uma resposta resposta feito já. diferente. Mas eu vou roubar do Tom Brady essa frase que é: as coisas são difíceis, gente. Então, move on, né? Segue. Porque a gente tem dificuldade, superem. Todo mundo pode ter uma dificuldade diferente. Todo mundo. E às vezes a gente pode sentir que essa dificuldade ela não vai passar, que ela é determinante pra gente, mas uma hora passa. Acredite que passa. E os mais velhos costumam dizer pra gente que o tempo é o mestre, etc. E é verdade, gente. O tempo chega. Ele só não chega na hora que a gente quer que ele chegue. Muitas coisas a gente quer e não é o tempo. Né? Ter paciência. Pô, mas que papo, mesmo. Que top. Muito bom, puxa, isso aqui é um papo pra gente. Eu queria gente... agradecer muito a sua presença, porque eu sei que você se doou, o Pablo se doa também, aqui direto o Vini. E assim, esse projeto é totalmente para ajudar, né? Tanto que é um ambiente, né, familiar, então aqui já virou nosso amigo, então as portas da minha casa estarão sempre abertas. Seja bem-vindo, amigo do Pablo é meu amigo e é isso aí, o Pablo é um amigo gente, querido. Eu agradeço demais por vocês estar aqui conosco, acompanhe a gente nos próximos episódios e muito obrigado, até mais, gente, um abraço. Isso aí, muito obrigado, até mais, gente. Tchau.